Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que Deus, o todo misericordioso, nos concede e concederá sempre as oportunidades de que necessitamos para que isto aconteça. Gratidão a Deus por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia. Gratidão a Deus por este corpo físico. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo educativo, neste processo de despertar espiritual. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, nos auxiliando em nossas escolhas, nos mostrando constantemente, através das boas intuições, os melhores caminhos para a nossa vida, as melhores decisões para serem tomadas de acordo e em conformidade com este maravilhoso código pedagógico que Jesus nos deixou. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando de forma singela, mas ao mesmo tempo de forma séria, cada questão de O Livro dos Espíritos. Lembrando que este estudo está sendo realizado de uma forma combinada com filosofia espírita de Miramês. Então, usando esta obra complementar do Espírito Miramês, por meio da qual ele deixou para todos nós, para estudarmos e aprendermos um pouco mais acerca da doutrina espírita, comentários a cada uma das questões que compõem o Livro dos Espíritos. Este livro basilar da doutrina espírita, livro que é aquela coluna mestra da doutrina espírita, aquele pilar de sustentação da doutrina espírita, porque de O Livro dos Espíritos temos, complementando outras 4 obras. Exatamente por isto que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou em 4 livros, porque temos as obras complementares, tais quais, neste caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita, e a Gênese, com o Livro dos Espíritos, onde temos à nossa disposição, além de outras obras também organizadas por Kardec, mas as obras básicas, o chamado Pentateuco Espírita, que começou com o Livro dos Espíritos, conforme falamos no início. Então hoje refletiremos com base na questão 349. Questão 349, que se encontra no livro 2º, capítulo número 7,
e estamos estudando acerca da união da alma e do corpo. Lembrando que o capítulo de número 7 tem como título Retorno do Espírito à Vida Corporal. Então, acerca deste retorno do Espírito à vida corporal, estamos estudando acerca daquele momento em que a alma se une ao corpo, união da alma ao corpo. E na questão número 349, já que estudamos as questões 344 até a questão 349, tratando acerca deste assunto, então hoje a questão 349 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: quando uma encarnação falha para o espírito, ou seja, não deu certo a reencarnação por uma causa qualquer, esta encarnação ela é suprida sempre imediatamente por outra encarnação? Então, assim, Kardec quis saber da espiritualidade superior acerca deste assunto, já que na questão 348 ele havia questionado se o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida. Ou seja, aquelas reencarnações em que o corpo perece prematuramente, até mesmo durante a fase gestacional, ou alguns dias, semanas ou meses após o nascimento da criança. Então Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou este questionamento. Ok, tudo bem. Então, neste caso, se a encarnação falhar para um determinado espírito, ele terá direito de ter uma outra encarnação imediatamente após aquela que não deu certo? E aí os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: nem sempre imediatamente. Nem sempre isto acontece assim tão rapidamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo. Então, o espírito já consciente da sua condição, consciente da sua realidade, em especial realidade moral, realidade espiritual, ele precisa de um tempo para replanejar, ou seja, recalcular a sua rota mais uma vez, já que aquela rota não deu certo. Então é por isto que eles dizem que nem sempre isso acontece imediatamente, porque o espírito precisa de tempo. A menos que a reencarnação imediata não provenha de uma determinação anterior. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que nem sempre esta reencarnação é imediatamente, porque o espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 349, para, na sequência, ampliarmos e aprofundarmos um tanto mais acerca deste assunto, acerca desta escolha imediatamente após uma reencarnação ser frustrada por algum motivo,
agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 43, capítulo 43, do volume número 7. Volume número 7, Filosofia Espírita, que é composta, conforme já falamos diversas vezes, desta coletânea Filosofia Espírita, onde temos à nossa disposição os comentários de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, neste capítulo 43, que tem como título Nem Sempre, Miramês comentou esta questão 349. E ele começa dizendo exatamente aquilo que a espiritualidade superior disse a Kardec, que nem sempre o espírito, quando falha a sua reencarnação, imediatamente escolhe outra. Ou seja, nem sempre o espírito escolhe imediatamente uma outra reencarnação quando aquela anterior foi, por algum motivo, frustrada, ou seja, não deu certo. Tais casos devem passar pelo exame dos benfeitores espirituais e dependem muito da necessidade do reencarnante. Então, em se passando pelo crivo, se assim podemos dizer, da espiritualidade superior, dos benfeitores espirituais, e eles estando de acordo com esta nova reencarnação, e o espírito tendo uma necessidade bem grande de reencarnar imediatamente após aquela reencarnação frustrada, isto poderá acontecer. Às vezes, se trata de uma entidade que deveria passar por aquela prova, como sendo a última em estado de prova. Porque se aquela reencarnação frustrada foi programada como uma prova para o espírito, ele não terá necessidade, como sendo uma última prova, ele não terá necessidade de ter uma outra reencarnação imediatamente àquela. E aí ele acrescenta que as outras que surgirem poderão ser de missão para o espírito, já consciente das obrigações espirituais, capaz de estender o evangelho de Jesus por intermédio dos exemplos do dia a dia. Nos fins dos tempos que se aproximam, aqui mais uma vez o Espírito Miramês nos lembra acerca deste ciclo que está se fechando ou está prestes a se encerrar na nossa existência. Então ele diz que nos fins dos tempos que se aproximam, não que o mundo vá acabar. Não estamos dizendo isto. E Miramês não está dizendo isto. Deixando bem claro para não assustar ninguém, porque não estamos falando de fim de mundo. Porque o mundo não vai acabar. Apenas ciclos estão se fechando para começarem outros ciclos. A vida é desta forma, a vida é cíclica. Fecha um ciclo, começa outro, fecha outro e começa outro, e assim sucessivamente. Até mesmo quando nós desencarnamos, não é o fim da vida, é apenas um ciclo que se fechou para começar um outro ciclo. Então aqui Miramês nos lembra que nos fins dos tempos que se aproximam, ou seja, neste fechar de ciclo, estão nascendo multidões de almas elevadas para a difusão dos ensinamentos de Jesus pelas vidas que deverão levar. Então aqui Miramês
escreveu esta mensagem lá no início da década de 80, ou seja, há mais de 40 anos. Ele já estava nos falando e está aqui nos falando acerca destas almas missionárias que estavam vindo para a Terra com a missão de difundir os ensinamentos de Jesus pelos seus exemplos. Estas almas estão por aí, em todos os pontos da Terra. A maioria trabalhando de forma anônima, mas estão realizando o seu trabalho, estão exemplificando o Evangelho de Jesus através das suas menores atitudes do dia a dia. São os novos discípulos dentro de uma dinâmica de luz que não somente falam do Mestre, mas mostram o Senhor pela compreensão, pelo amor e pela caridade. Então aqui Miramês nos lembra que estes novos discípulos de Jesus, estes milhares e milhares que com certeza estão espalhados pela face da terra, eles não vieram com o compromisso, com a missão de apenas falarem do Evangelho de Jesus, mas acima de tudo, demonstrarem na prática, através da compreensão, através do amor, através da fraternidade, através da fraternidade e assim sucessivamente, ou seja, a prática do bem, o Evangelho do Cristo exemplificado através das atitudes do dia a dia. Em se falando sobre a pergunta em referência, podemos crer que muitos espíritos ficam esperando novas oportunidades que lhes serão concedidas. Muitos espíritos, talvez a maioria dos espíritos, quando acontece algum problema na reencarnação, eles não reencarnam imediatamente, eles ficam no mundo espiritual por um tempo aguardando e se preparando para uma nova oportunidade, no sentido de voltarem à Terra, cumprindo assim a tarefa onde podem, por ela, se recuperarem de certos desequilíbrios do passado próximo ou distante. No caso de pertencer pelo trabalho a alguma colônia espiritual, os serviços de reencarnação da mesma analisam as possibilidades da alma e passam a escolher o novo corpo de acordo com as exigências das próprias necessidades da alma. Então, se aquela alma reencarnante, ou aquela alma que reencarnou e por algum motivo a sua reencarnação foi frustrada, e a maioria dessas almas, a maioria de nós, quando reencarnamos, viemos de uma determinada colônia do mundo espiritual, onde existem departamentos que tratam especificamente de reencarnações. Então, nesses casos, Miramês diz que o espírito, ele volta para esta colônia de onde ele veio, ou seja, a sua casa de origem, e fica aguardando uma nova oportunidade. O espírito, mesmo na inconsciência, busca a sua própria paz espiritual. Ninguém resiste ao amor. Aos companheiros que nos honram com esta leitura, nós os convidamos a amar o mais incessantemente que puderem, porque o amor
é verdadeiramente alimento de todos nós. Então aqui Miramês nos lembra acerca do amor como sendo o alimento, o melhor alimento para todos nós, para todas as criaturas. De qualquer maneira, sabemos que as vidas múltiplas são uma bênção de Deus. Então, as reencarnações dessas chamadas vidas múltiplas não são castigo de Deus, mas pelo contrário, são bênçãos de Deus, porque a palavra reencarnação, nós poderíamos substituí-la com segurança pela palavra oportunidade, porque reencarnar é ter nova oportunidade, uma nova oportunidade macro que vem repleta de micros oportunidades. Então aqui é por isso que Miramês diz que de qualquer maneira sabemos que as vidas múltiplas são uma bênção de Deus a favor de todas as criaturas. São escolas de luz. Reencarnação também significa escola de luz, que nos ensinam a viver melhor. Então, exatamente por isto e para isto, nós nos encontramos aqui na Terra, não em processo punitivo, conforme já falamos diversas vezes. Reencarnação jamais teve e jamais terá este caráter punitivo que muitos de nós a classificamos. Reencarnação sempre foi e sempre será no caráter educativo. Então é por isto que Miramês aqui nos lembra acerca deste assunto, que é uma bênção de Deus, que reencarnação também é escola para as almas. Reencarnação também é hospital para tratamento das almas doentes. E aí ele segue dizendo que devemos notar em muitas mensagens, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos cuidar bem dos nossos corpos, pois são eles instrumentos para o nosso trabalho. Devemos cuidar bem dos nossos corpos, porque estes corpos que o Senhor nos concedeu, que concedeu a você, que me concedeu, que concedeu a cada um de nós, na condição de um empréstimo divino, estes corpos são instrumentos para o nosso trabalho, para a nossa educação, para o nosso despertar espiritual. Eles precisam de cuidados que somente o dono pode dispensar. As coisas naturais têm o poder de sustentar uma boa saúde, para que se possa trabalhar com bom empenho na vida. Então, cuidar do meu corpo, eu sou a pessoa mais preparada, mais competente para isto, enquanto eu estiver com saúde. Saúde corporal, saúde mental, sanidade mental. Então aqui Miramês nos fala também acerca das coisas naturais, que as coisas naturais têm o poder de sustentar uma boa saúde para que se possa trabalhar com bom empenho na vida. Que cada um estude as necessidades do seu mundo fisiológico e faça tudo com ponderação e com moderação. Então é preciso que busquemos constantemente conhecermos este mundo
nosso, este mundo em miniatura, que é este corpo físico, este universo em miniatura. E é por isso que Miramês nos convida para que cada um de nós estudemos o nosso mundo fisiológico e façamos de tudo para cuidarmos bem dele, fazendo tudo com moderação e com ponderação. Deve-se comer para viver e não viver como gastrônomo, qual alguns animais. Então aqui Miramês nos chama a atenção que deve-se comer para viver e não viver para comer. Isto, sem sombra de dúvida, é cuidado para uma boa saúde do corpo físico, para não retornarmos para o mundo espiritual naquela condição de suicidas. E ainda ele diz da seguinte maneira, que se aprenda. Ele nos convidou para estudarmos, para conhecermos o nosso mundo fisiológico, e ainda ele diz, ele nos convida para o aprendizado acerca da respiração, que se aprenda a respirar melhor e a confiar no que respira. Deus nos dotou de poderes e pela vontade podemos atrair o que desejamos. Pela vontade nós poderemos atrair aquilo que desejamos, aquilo que necessitamos. Porque conforme os espíritos amigos nos esclarecem, nós elegemos a nossa ou as nossas companhias. E se queremos a companhia dos bons espíritos, se queremos uma vida em harmonia, é preciso que nos esforcemos para vivermos uma vida em harmonia, convidando os bons espíritos para estarem mais próximos de nós, ligando-se fluidicamente conosco através das nossas atitudes que se assemelhem às atitudes dos bons espíritos. Então é por isto que, conforme havíamos dito, os espíritos mais esclarecidos, aquelas criaturas mais esclarecidas nos falam que se queremos a companhia de bons espíritos, é preciso que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles. Sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados, porque nós elegemos as nossas companhias. Se levarmos uma vida em desequilíbrio, com certeza iremos atrair, por eleição, espíritos encarnados e desencarnados também desequilibrados, ou seja, que se assemelhem ao nosso comportamento. Se nos comportarmos de forma harmônica com a vida, de acordo e em acordo com a lei de Deus, com a lei natural, vivendo uma vida em harmonia com a natureza, com o ambiente onde nós nos encontramos, inseridos na sociedade macro e, acima de tudo, na microsociedade que nos encontramos em primeiro lugar, que é a nossa família, sem sombra de dúvida que atrairemos, através desse comportamento em harmonia, esse comportamento harmônico, espíritos também em equilíbrio. Através das nossas atitudes no bem, atrairemos criaturas que também se comportam desta forma, que agem no bem para o seu próprio bem. Então é por isto que aqui o espírito Miramês nos convida para o estudo, nos convida para a reflexão. E ainda ele diz da seguinte maneira, na sequência, quando ele nos falou acerca da necessidade de aprendermos até mesmo respirar, ele diz: Deus nos dotou de poderes que
se fale de saúde. Então aqui ele nos falou acerca de aprendermos a respirar. Aqui ele nos convida para que falemos de saúde. Não fiquemos falando constantemente, tecendo comentários acerca de problemas, de doenças, refletindo no corpo físico. Porque em muitas situações, a depender do momento, se questionarmos a uma pessoa como ela está, ela começa a tecer aquele rosário de lamentações acerca dos seus problemas. Inclusive problemas de doença refletindo no corpo físico. Então, ao invés de falarmos de doença, falemos de saúde. E ainda ele diz, mas que se faça por onde a saúde possa se instalar no nosso corpo físico. Porque a saúde irá se instalar no nosso corpo físico através da saúde do espírito, porque as doenças que refletem no corpo físico têm como origem o corpo espiritual. E ainda ele acrescenta que não se aumente a miséria, conversando sempre sobre ela, porque quando conversamos sempre sobre miséria, nós aumentamos a miséria. Quando conversamos sempre acerca de doença, nós aumentamos a doença. Quando conversamos sempre acerca de tragédia, nós aumentamos este ciclo vicioso de energias negativas acerca de tragédia. Ao contrário disto, distribuamos alegria. Nos orienta este espírito amigo, distribuamos alegria e vivamos alegres nas coisas nobres. Não existe felicidade sem alegria no coração e em Jesus. E aí este espírito amigo, que se identificou como Miramês, encerra estas reflexões com base na questão 349 de O Livro dos Espíritos, dizendo: as determinações do mundo espiritual a nosso favor certamente são de maior utilidade. Não regateemos a nosso favor, não regateemos a vontade do alto, pois Deus sabe o que faz para o nosso bem. Não duvidemos de Deus, porque Deus sabe perfeitamente o que nós necessitamos, o que é melhor para nós. Se queremos as coisas imediatamente, sem avaliar as consequências, podemos nos desesperar. Confiemos em Deus, pois Jesus sempre confia em nós. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Não importa em que ponto da Terra você se encontra neste momento, mas as vibrações de carinho, de fraternidade, através destas vibrações de harmonia, através das ondas magnéticas que levam estas boas energias, levam e trazem estas boas energias, com certeza todos nós receberemos estas boas vibrações de encarnados para encarnados, de desencarnados para desencarnados e vice-versa. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. E em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, para seguirmos adiante com estas reflexões quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão de número 350. Até breve, meus irmãos e irmãs.